Então tá bom. Então vamos lá, gente. É, perfeito. Obrigado pela resposta, Sara. Obrigado, pessoal, que tá mandando joinha. Hoje, então, a gente vai falar de uma maneira bem sucinta sobre alguns aspectos de biologia básica humana, ok? Então não vou fazer um aprofundamento muito grande nisso. Vai ser algo mais superficial para que a gente possa discutir alguns conceitos amplos. Mas, primeiramente, antes de começar a aula de fato, eu gostaria de me apresentar para vocês. Me chamo Matheus Pérez. Eu sou fisioterapeuta de formação, eu sou especializado em saúde do idoso, em gerontologia. Atualmente eu sou mestrando em Ciências da Saúde pela FMABC, Faculdade de Medicina do ABC. Não confundam com a UFABC, tem bastante gente que acaba confundindo as duas faculdades, mas são só as mesmas. E eu sou professor de pós-graduação da FMABC e hoje a gente vai falar sobre essa questão do sistema biológico humano, ok? Vou começar aqui a compartilhar com vocês. Me digam quando vocês já estiverem vendo, tá bom? Todo mundo consegue ver? Quando eu marco na tela, aparece para vocês, certo? Então tá bom. Sim. Obrigado. Vamos lá, então. Hoje a gente, como eu disse, vai falar sobre essa questão da biologia humana básica, ok? Primeiro ponto, então, que a gente precisa se atentar, que eu acho que vale a pena a gente ter essas conceituações. Quando a gente fala de biologia humana, a gente vai estudar todo o funcionamento do organismo humano, como ele se comporta, como ele tem suas reações e quais são os processos que ocorrem em nosso corpo. Então a gente precisa sempre ter em mente de uma maneira muito clara de que os processos orgânicos eles acontecem em diversos níveis. Então a gente tem os níveis metabólicos, basais, celulares. Esses níveis vão aumentando a complexidade, então a gente vai ter uma complexidade maior quando a gente vai aumentando em questão de tecidos. Esses tecidos compõem os órgãos e os órgãos compõem as funções maiores, né? Então, quando a gente pensa em questão de entender a biologia humana, a gente está entendendo sobre os processos de saúde desse indivíduo, que essa é a minha especialidade para poder falar com vocês, as questões de saúde, a biologia humana aplicada à saúde. Como eu sou fisioterapeuta, na fisioterapia a gente estuda bastante sobre isso também. Então, quando a gente pensa em questão de níveis organizacionais, como eu falei sucintamente para vocês agora, a gente precisa entender que a gente tem uma estrutura macro, e do macro a gente vai reduzindo até o micro e aos níveis celulares, né? De nível celular a menor, a gente tem basicamente organelas, e organelas a gente vai ter o funcionamento químico do corpo, certo? A bioquímica envolvida no funcionamento do corpo. Então, indo do menor, então do micro para o macro, a gente vai ter inicialmente as células, que são essas unidades funcionais do nosso corpo, que a gente é composto por inúmeras células de variados tipos. A gente vai ter os tecidos, que são esses conjuntos de células que são semelhantes, mas não necessariamente todas iguais. Então, a exemplo disso, a gente pode falar do sistema nervoso central, em que a gente tem células que são neurônios, porém, em volta desses neurônios, a gente tem outras células que são chamadas de células gliais, por exemplo. A gente tem os órgãos, então, que são esse conjunto de células de tecidos, né, muito maior, com uma função bem específica e estabelecida. E a gente tem os sistemas, então, os sistemas que a gente pode classificar como sendo esse conjunto de ações de órgãos que se coordenam de maneira muito bem elaborada para executar funções de maneira coletiva. A gente vai falar um pouquinho de sistema por sistema também. E o organismo, que é o corpo humano como um todo, né? Então, os sistemas compõem o organismo humano, o ser humano. Então, quando a gente pensa em questão de sistemas, né, a gente vai pensar do macro para o micro, a gente vai ter uma série de formação de camadas do ser humano, né? Quando a gente observa aqui o indivíduo como um todo, né, uma mulher, a gente começa a verificar subcutâneo, né, abaixo da pele, a gente começa a perceber a musculatura que vai ter
esse envolvimento mais externo, estando inserida sempre em ossos. A gente vai ter algumas camadas ósseas que também são sustentadas pela musculatura, e os ossos que muitas vezes vão proteger ou manter estruturas dos nossos outros sistemas. Basicamente, a gente vai ter como grandes sistemas, deixa eu passar aqui, peraí, aqui, essa é mesmo. Como grandes sistemas, então, a gente pode classificar como o primeiro sistema músculo-esquelético, que a gente vai ver aqui em relação à musculatura e parte esquelética, ou seja, por que que a gente compõe o sistema músculo-esquelético como uma coisa só? O osso por si só as hastes fixas, não geram sustentação. O que gera sustentação do corpo, que mantém um corpo ereto, de pé, é a ação da musculatura. Então, a musculatura sustenta os ossos. E como que a musculatura faz isso? Uma coordenação muito precisa de contrações oponentes. Então, quando você tem uma contração que uma opõe a outra, uma de um lado, outra do outro, puxando e tracionando, você passa a ter controle dos vetores da gravidade sobre o corpo, mantendo o indivíduo equilibrado. E tudo isso só funciona através de excitação neurológica, quando a gente tem contração muscular através da excitação neurológica dos neurônios sobre a musculatura. Então, a musculatura ela vai entrar em contração através de estímulo elétrico partindo do nosso sistema nervoso central. Então, o nosso sistema nervoso central emite um comando. Esse comando caminha por todo o nosso sistema nervoso e chega até a musculatura, mas não faz só isso, mas chega até a nossa musculatura e da musculatura ocorre a eferência, né, a atividade muscular, a aferência, perdão, a atividade muscular. E a gente também tem o sistema nervoso atuando como percepção, né? É assim que você sabe que seu pé está cruzado, que sua perna está cruzada ou não. Você sabe se seus dedos do pé estão abertos ou fechados, se sua mão está segurando a outra mão ou não. Enfim, através da referência. Então, a musculatura e o sistema esquelético é o que mantém a estrutura do corpo e produz o movimento. É o que nos mantém em postura estática, é o que nos permite nos movimentar. Além do sistema musculoesquelético, nós também temos o sistema nervoso, como eu já citei para vocês. Então, o sistema nervoso, ele é de suma importância para o nosso organismo, porque é basicamente de onde vem toda a coordenação dos outros sistemas. Então, a gente pensa no sistema nervoso central como um local de coordenação. Quando a gente verifica nessa imagem aqui, a gente vê o encéfalo, a gente vai ter o cerebelo, o tronco cerebral e a medula espinal. Da medula espinal, quando a gente olha essas estruturas, das quais eu estou aqui circulando para vocês, estou circundando para que vocês vejam, a gente chama isso de sistema nervoso central. Então, tudo aquilo que está compreendido dentro de estruturas ósseas, que também tem essa função de proteção, são estruturas que a gente chama de sistema nervoso central. Então, a nossa caixa craniana vai ter dentro o nosso encéfalo, que vulgarmente é chamado de cérebro, né? Mas o cérebro também vai compor o nosso cerebelo, que é uma estrutura que fica abaixo da nossa região occipital, na região posterior. Essa estrutura chamada de cerebelo vai ter uma função muito específica relativa à coordenação motora, que é uma função vital para o ser humano conseguir sobreviver. E a gente vai ter dali o tronco encefálico, e do tronco encefálico se origina então a medula, que passa por dentro das estruturas ósseas, dos forames das vértebras. Então, é dessas estruturas que partem todo o comando do corpo. O corpo ele se movimenta, se sustenta através dessas estruturas do sistema nervoso central. E do sistema nervoso central parte o sistema nervoso periférico, que são essas outras estruturas em amarelo que a gente vê aqui. O sistema nervoso periférico ele é formado pelas raízes nervosas que partem da medula e se tornam os nervos que a gente tem que efetuam a comunicação. Então a gente vai ter essas estruturas, esses nervos que vão partindo da coluna
eles se juntam e condensam e se misturam na região do nosso trapézio, aqui do ombro, formando o que a gente chama de plexo braquial, que depois se divide em vários nervos. A gente tem uma série de nervos no membro superior, nos braços. E aqui na região inferior, como o processo de crescimento não ocorre na medula, a gente vai ter a medula até mais ou menos o nível ali de T1, T10 a T12, depende da anatomia da pessoa, da altura da pessoa, e dali parte o que a gente chama de cauda equina. São essas estruturas formadas por nervos. A gente chama de cauda equina exatamente porque ela tem um formato que lembra a crina de um cavalo ou a cauda de um cavalo. E daqui partem os nervos também que efetuam o movimento dos membros inferiores e as outras funções também. Então, a gente tem uma função muito importante do sistema nervoso central, que não só produz movimento, mas também comanda as ações de todos os outros sistemas do nosso corpo. Então, por exemplo, a gente tem o peristaltismo, que é o movimento da nossa musculatura lisa do sistema digestor, que é executado por essas estruturas nervosas. Então, já pegando esse gancho, a gente também vai ter o sistema digestório. No sistema digestório, a gente vai ter, basicamente, se iniciando com a boca. Então, da boca a gente vai passar para a orofaringe, da orofaringe para o esôfago, que são conduções, e do esôfago chegando, então, na região do que a gente chama de estômago. Ali a gente vai ter órgãos que são como auxiliares do sistema digestor, né? A gente vai ter órgãos que são importantes na desintoxicação do nosso organismo, como, por exemplo, o próprio fígado. A gente vai ter o pâncreas como o nosso liberador de insulina, e dali tudo isso participa, a vesícula biliar também, participa nesse processo de digestão. Esse processo de digestão, ele, quando ocorreu ali já no estômago, ele parte para o intestino delgado. No intestino delgado, que é onde a gente vê essas maiores vilosidades, a gente vai ter ali a absorção de grande parte dos nutrientes desse processo digestório. Do sistema delgado, a gente parte para o sistema do intestino grosso, né? O intestino delgado parte para o intestino grosso. Eu acho que a cor ali está se sobrepondo. Eu vou pôr em verde, então, para a gente conseguir ver. Nada a favor dos palmeirenses, ok? Que eu sou corintiano. Só para a gente conseguir enxergar. Então, do sistema do nosso intestino delgado, onde a gente tem a maior parte da absorção dos nutrientes, parte para o intestino grosso, e no intestino grosso é onde basicamente a gente vai ter a reabsorção da água. Por isso é muito importante que a gente consuma bastante água para que o nosso corpo não tenha que ficar reabsorvendo muita água das nossas fezes. Isso é uma coisa muito importante. Então, a partir do momento que foi reabsorvido o necessário de água, a gente excreta o bolo fecal. Essa é a parte do sistema digestório. Além do sistema digestório, a gente também vai ter o sistema respiratório, então, que é formado pelos nossos pulmões, né? A gente vai ter o pulmão aqui embaixo do tórax, esses pulmões que vão fazer parte dessa respiração. Então, a respiração vai ocorrer através de contração muscular e gradientes de pressão. Ok, isso é um pouquinho demais, né? Mas, basicamente, quando a gente tem alteração de volume da caixa torácica, a gente tem o deslocamento de massas aéreas para a parte interna do pulmão, onde ocorre o que a gente chama de troca gasosa, né? Uma troca gasosa do gás atmosférico que ele adentra nossas células sanguíneas e se conecta a essas células que são as células da respiração, relativas à respiração das nossas hemoglobinas, que carregam o oxigênio. É onde a gente chama esse processo de hematose. Essa respiração ocorre através dessa contração, especialmente na musculatura que a gente chama de diafragma, ok? Além disso, nós também temos o sistema circulatório. Então, a gente vai ser formado, o sistema circulatório vai ser formado pela bomba cardíaca, o coração, que é basicamente formado por quatro partes, e os vasos circulatórios. A gente vai ter os vasos circulatórios sendo as artérias, levando sempre
o que sai, né, o sangue que sai do coração para as periferias, e a gente vai ter as veias, que são todas aquelas que têm o fluxo para o coração. Então, a artéria é tudo aquilo que sai do coração, e a veia é tudo aquilo que volta para o coração. Toda artéria sempre vai carregar um sangue oxigenado, que é o sangue arterial? Não necessariamente. A gente vai ter artérias que não estão carregando sangue oxigenado, quando a gente fala da pequena circulação. Porque a gente vai ter a grande circulação e a pequena circulação. Deixa eu até pegar aqui uma imagem para a gente exemplificar, porque isso é bem complicado, eu acho que é uma coisa que cai bastante também, né? Então vamos lá, circulações. A gente vai ter a pequena circulação, é aquilo que a gente define como a circulação que ocorre entre o nosso. Deixa eu tirar da tela cheia aqui. Entre o nosso pulmão e coração. Então, aqui a gente tem essa imagenzinha para ficar bem claro para vocês enxergarem. Então, a gente vai ter a pequena circulação, vai ocorrer entre o pulmão e o coração, e a grande circulação entre o corpo e o coração. Então, quando a gente tem a artéria, né, o que sai do nosso coração, ela vai sair o sangue oxigenado do ventrículo esquerdo, ele sai do ventrículo esquerdo, vai para o corpo. Esse oxigênio participa dos processos metabólicos do nosso corpo como forma de fornecer energia para uma organela muito importante que realiza a nossa respiração celular, que é a nossa mitocôndria. Após esse processo de respiração celular, a gente exala, né? A gente solta, sai da célula o CO2, o gás carbônico, né? Então, esse gás carbônico, ele vai ser liberado ali nesse processo na corrente sanguínea. Mas ele não necessariamente vai se ligar à nossa hemácia. A hemácia não necessariamente vai estar carregando o CO2. Se ela carrega o CO2, depois é muito difícil dela se desprender. Mas, retornando aqui, a gente libera. Então, esse sangue que sai com o gás carbônico, ele vai pela veia, pelas veias, retornar para o coração. Então, ele retorna para o coração sem oxigênio. Quer dizer que ele está zerado de oxigênio? Não, que ele tem uma concentração muito menor de oxigênio. É curioso de ver, como eu já trabalhei em questão hospitalar, quando a gente verifica o sangue que é retirado realmente de artérias, que é o sangue com oxigênio, ele tem um vermelho muito mais vivo, ele tem um vermelho muito marcado. Por isso que a gente coloca em vermelho. Quando a gente olha um sangue que não tem tanto oxigênio, ele já é mais pálido, escurecido. Não chega a assumir um tom azul como na imagem, mas a gente assume azul como forma descritiva para que a gente possa observar de uma maneira como ocorre os processos. Mas é pálido, ele é bem diferente. A gente consegue perceber a diferença de um sangue para o outro. Quando chega, então, aqui no átrio, o átrio, que é a estrutura superior do coração, ele bombeia para o ventrículo. No ventrículo direito, daí sai uma artéria. Lembra que eu falei para vocês que tudo que sai do coração é artéria? Então, nessa artéria pulmonar, sai um sangue sem oxigênio. Então, a gente tem essa artéria pulmonar que vai até o pulmão, por isso pulmonar, que leva o sangue sem oxigênio. E quando chega lá no pulmão, ocorre o processo que eu falei para vocês, essa troca gasosa chamada de hematose. Essa hematose leva, então, esse sangue através da veia pulmonar até o nosso coração. Então, lembra, tudo que chega no coração, veia, tudo que sai, artéria, ok? E daí a gente tem o átrio esquerdo, bombeia para o ventrículo esquerdo, do ventrículo esquerdo envia para o resto do corpo. Por isso, uma coisa muito importante da gente ter atenção é que o nosso ventrículo esquerdo tende a ser muito maior que o ventrículo direito, porque ele tem que fazer muito mais força para enviar o sangue para o corpo todo, ok? Então a gente tem esse que seria esse sisteminha aqui de circulação, ok? Então vamos lá, gente, vamos retomar aqui. E quando a gente pensa, então, em questão de células, a gente vai ter uma série de células diferentes no nosso organismo humano. Essas células, então,
cada uma vai ter uma variação. E elas surgem basicamente de 3 origens de tecidos que são diferenciados na fase embrionária, né? Então a gente vai ter esses 3 tecidos iniciais se diferenciam em outros tipos de tecido. Mas basicamente, o que é um primeiro tecido que se diferencia em células nervosas, que são neurônios, e um segundo tipo de tecido que vai originar células que têm aparência epitelial, ou seja, que gera ali um revestimento, e um terceiro tipo que são as células que a gente considera como se fossem células soltas, líquidas, né? Como, por exemplo, as células do nosso sangue, as hemácias. Então, a gente vai ter uma série de tipos de célula no nosso corpo. E cada uma dessas células vai ter funções muito específicas para cada uma das estruturas do nosso corpo. Então, só para a gente relembrar aqui, basicamente, quando a gente pensa em órgãos internos do nosso tronco, né, a gente vai ter o cérebro, que estão o coração, que faz parte da circulação, como eu falei para vocês, que é formado por esses tecidos, o pulmão, que é formado por um tecido extremamente elástico, né, um tecido muito elástico, o fígado, acompanhado pela vesícula biliar, o estômago, que é parte do sistema digestivo, como orientei vocês, os rins, que faz parte da filtração de toda a linfa e líquido que a gente tem no nosso corpo, que leva então à bexiga, né, através dos uretérios chega até a bexiga, e os intestinos, tanto delgado quanto grosso. Basicamente são esses os órgãos que a gente tem na nossa cavidade abdominal. Bom, então, como eu falei para vocês, a gente tem o sistema circulatório, já expliquei basicamente ele, o respiratório também, o sistema nervoso, que a gente passou lá com a imagem enquanto eu fui orientando vocês, o digestório, como eu disse para vocês, que inclui todos esses órgãos, e é nesse sentido da absorção de nutrientes, e o sistema locomotor, que foi o que eu foquei. Como eu sou fisioterapeuta, eu acabo puxando bastante para falar do sistema locomotor mais do que os outros. O sistema endócrino foi um que eu não frisei muito, mas ele também é muitíssimo importante, porque ele vai funcionar através de glândulas. Então, a gente vai ter uma glândula principal, que a gente chama de hipófise, que é a que regula os outros hormônios. E os hormônios, o que são os hormônios? Muitas vezes a gente tem uma ideia muito abstrata de hormônios, né? Hormônios basicamente são sinalizadores do nosso corpo. Eles são sinalizadores, então eles funcionam como mensagens que são emitidas pelo corpo. E como que essas mensagens são recepcionadas pelas células do corpo? Quando a gente tem as nossas células, elas vão ter alguns pontos em que elas, na parede, vai ter receptores que se encaixam, então, o neurotransmissor. Então, vai estar ali na parede da célula um receptor. Quando vem o hormônio, perdão, não o neurotransmissor, porque existem neurotransmissores que se comportam como hormônios. Então, vai estar ali o receptor, vem o hormônio, se conecta àquele ponto e ali gera, então, uma cascata de eventos. E os receptores são extremamente específicos somente a hormônios determinados. Então, a gente vai ter uma série de hormônios que regulam de tudo no nosso corpo, desde o crescimento da sua musculatura, dos seus ossos, até os seus ciclos de sono. Então, quanto você dorme, o sono que você sente ou que não sente, né? Tudo isso vai ser regulado por hormônios, que são aquilo que gerem nosso corpo nesse sentido. Também até os processos de motivação, por exemplo. E aí a gente tem também o sistema reprodutor, né? O sistema reprodutor, que basicamente é essa função de propagar a vida. Então, que nos homens a gente vai ter os testículos de pênis, então, que é de onde a gente tem no testículo a formação dos espermatozoides, junto com a próstata, que fica logo abaixo da bexiga. A gente costuma dizer que ela tem o formato de uma castanha portuguesa, não sei se alguém já viu, uma castanha portuguesa, mas exatamente o mesmo formato. E dali é produzido líquido seminal na nossa castanha portuguesa, que é a próstata, se combina com os espermatozoides para poder realizar a reprodução. E nas mulheres, a gente vai ter tanto a parte dos ovários, útero e, por fim, a vagina.
Isso caberia uma aula só por si, né? Mas reprodução é um outro passo para a gente pensar em outra aula para outro dia. Sistema urinário também, que faz parte do sistema digestório, mas não só, mas sistema urinário que gera essa filtração de todo o nosso corpo, como eu já havia dito, nos rins, que leva a bexiga através dos ureteres, e da bexiga a gente excreta através da uretra. A uretra da mulher tende a ser muito menor, de 2 a 3 centímetros, enquanto no homem vai correr por todo o pênis dele até a saída. É muito importante para a gente filtrar todos os metabólitos e todos os íons presentes no nosso corpo, resultante dos processos metabólicos que a gente tem. E a gente tem também, muito importante, o sistema imunológico. O sistema imunológico ele se forma dentro da medula óssea, dos grandes ossos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no nosso fêmur, que é o osso da nossa coxa, que vai do quadril até o joelho, ele é um osso muito grande, o maior osso que a gente tem no corpo. E no meio dele, ele não é sólido, completamente sólido. No meio dele é esponjoso, é onde a gente tem o que a gente chama de medula óssea, que é a formação dessas células de defesa. Então, nossos ossos são responsáveis pela formação das nossas células de defesa. Então, que a gente vai ter tanto a defesa inata quanto a defesa adquirida. Também cabe uma aula só para a gente falar de células de defesa. Bom, e aí quando a gente pensa um dos conceitos importantes do nosso organismo humano é o processo que a gente chama de homeostase. O que seria então essa homeostase? Seria basicamente a busca que o organismo tem para se manter equilibrado, para que ele mantenha suas funções funcionando. Por quê? Nossos processos metabólicos necessitam de um pH muito bem estabelecido, de níveis de concentração de pH do nosso sangue e interno do nosso corpo muito bem estabelecidos para que todos os processos metabólicos funcionem. Além do nosso nível da temperatura do corpo. Então, a temperatura do corpo, ali aproximadamente 36,5 graus, precisa estar sempre constante. Então, o nosso corpo sempre vai buscar o que a gente chama de homeostase. Homeostase é exatamente essa capacidade do corpo conseguir se regular perante estressores e manter o equilíbrio das funções. O que é característico do envelhecimento é a perda da homeostase, por exemplo, que é uma das coisas que eu estudo bastante. Então, a gente tem todos os sistemas funcionando em torno de manter esse equilíbrio das funções do corpo. E uma curiosidade, então, é que a gente tem no nosso corpo cerca de 37 trilhões de células, fora as bactérias que nos colonizam. A gente tem uma série de bactérias que estão presentes no nosso corpo, que estão praticamente ali em função mutualista com a gente. A gente precisa dessas bactérias para viver e elas precisam de nós. Então, quando vocês acharem que vocês não são importantes, lembre-se das trilhões de bactérias que habitam você. Bom, era só isso hoje que eu trouxe para conversar com vocês. Como eu disse, foi uma introdução bem breve. Eu agradeço muito o convite, eu agradeço, Jorge, pelo convite. Pois não, fique à vontade. Acho que alguém levantou a mão. Se quiser perguntar alguma coisa, se não tiver nenhuma pergunta, deixa eu encerrar aqui. Professor, Pois não. você vai se aprofundar nos sistemas que você falou? Por exemplo, o sistema nervoso, digestório, respiratório, circulatório, ou você vai ficar pela explicação mesmo? Por hoje a gente vai ficar nessas explicações, também. Não, perfeito. Fechou. Por hoje, mas em outros momentos a gente pode retomar. Não, fechou. É isso que eu queria Bom, saber. Valeu. por nada. Bom, se alguém tiver qualquer dúvida, estou à disposição. Qualquer coisa, podem entrar em contato comigo através do contato com o Jorge. Muito obrigado, professor Jorge, pelo convite. Vou pedir licença. Então, gente, já vou me retirando. Obrigado. Bom dia a todos. Tchau, tchau.